Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa prateleira aqui. Esse aqui é um rascunho que eu fiz com as medidas. Se vocês quiserem, é só pausar aqui no começo aqui para poder copiar o rascunho. Esses dias andando na rua eu achei essa gavetinha aqui. Ela é bem maior do que eu vou precisar para poder estar fazendo, porque eu vou fazer essa prateleira aqui para eu poder colocar num cantinho aqui em casa. E ao medir lá, eu vi que se eu fizesse com as mesmas medidas, o outro nicho e as outras prateleiras e tudo mais, usando esse tamanho aqui, ele iria ficar maior e ia passar a porta lá. Então, eu tive que desmanchar. Essa gavetinha, ela é bem reforçada, ela é parafusada nos 4 cantos, com 2 parafusos de cada lado. Então, eu retirei os parafusos e diminuí aqui o tamanho dela. O fundo dela, ele era encaixado nas laterais, por dentro, igual nas gavetas normal mesmo. Mas essas laterais maiores aqui, só era parafusado pelo lado de baixo. E você que está assistindo o vídeo e está gostando, não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal se não for inscrito e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. E para mim poder fazer o outro nicho que eu vou unir com esse daqui, eu vou usar essas laterais de gaveta que eu tinha guardado aqui em casa. Então, depois que eu desmontei, essa parte aqui, que é a parte maior da gaveta, ela tinha 73 centímetros. E eu vou cortar ela com 50 centímetros. Vou cortar as duas laterais com 50 centímetros. A largura total da parede, onde eu vou colocar esse nicho prateleira aqui, ela é de 90 centímetros. Então, eu baseei aqui no tamanho que eu vou precisar para poder colocar lá nas outras partes também, para mim poder saber qual o tamanho das tábuas que eu iria precisar cortar. Depois que eu risquei aqui, né, os 50 centímetros, eu cortei com a tico-tico. Depois eu peguei a que eu já tinha cortado, coloquei em cima dessa daqui, risquei, coloquei no esquadro, risquei novamente e cortei também. Depois que eu recortei as duas partes ali grande, eu vou tirar essa parte aqui que eu falei pra vocês que era onde encaixava o fundo e só essas duas laterais pequenininhas que tinha. Depois de ter cortado, eu lixei ali pra tirar as rebarbas ali e pra depois eu tá pintando também. Depois que eu lixei todas as partes, eu vou montar e eu vou utilizar os mesmos parafusos que tava nela. Então, foi só colocar ali, né, eu parafusei o lado que já era parafusado antes. E depois eu coloquei a lateral na parte que eu tinha cortado lá, rentinho lá, certinho. Coloquei o esquadro para ver se tava certo lá no esquadro, para poder não parafusar torto, e foi só parafusar também. Eu passei cola branca, que era a que eu tava tendo, eu não tinha cola de madeira, mas a primeira parte lá vocês podem notar que eu parafusei sem passar cola, depois que eu passei a cola nos outros lugares, e depois eu desparafusei e passei cola também, porque com a cola fica mais firme. Para poder tirar a medida para cortar as outras tábuas, para poder fazer o outro nicho, eu vou medir aqui nessas laterais aqui, eu vou cortar 4 tabinhas com 40 centímetros cada. E eu vou estar utilizando o pedacinho que eu retirei da gaveta lá, para mim poder, como base aqui, como tipo uma régua aqui, para mim poder cortar ela no mesmo tamanho. Eu coloquei o esquadro aqui no final aqui, vou cortar essa parte aqui, para poder tirar esse buraquinho daquele parafuso que tem nas gavetas. E também porque ela tava um pouco estragada, tinha aqueles buraquinho da cavilha ali, então iria me atrapalhar. Mas depois foi só colocar ali os pedacinhos ali e riscar com a caneta. Eu decidi usar no mesmo profundidade ali, largura daquela gaveta, então por isso eu vou estar retirando aqui e cortando no mesmo tamanho. Mas se você for fazer ela do zero e usar só as laterais de gaveta, você pode estar cortando só ali naquela parte ali onde coloca o fundo da gaveta ali, né? Tem aquele risquinho ali do encaixe, e pode usar ela nesse tamanho também, que ela vai caber bastante coisa.
Eu fui riscando e cortando ali com a tico-tico ali e sempre medindo ali com a trena ali para mim poder ver se tava do mesmo tamanho. Depois de cortar as 4 de 40 centímetros, agora eu vou tá montando o nicho. Eu vou colocar elas rente aqui para mim poder fazer o prefuro antes, para poder a tabinha não rachar. Para o nicho ficar bem firme, eu fiz 3 prefuros ali para poder parafusar uma na outra. Se você tiver aquele MDF que não esfarela fácil, ele é melhor ainda para você poder fazer esses tipos de trabalho com a largura mais fina. Eu já montei o nicho, agora eu vou cortar as outras aqui para mim poder unir um nicho no outro. Eu vou estar utilizando também essas laterais de gaveta aqui, que eu tinha guardado aqui. Eu já utilizei a frente dela para fazer aquele porta-tempero. Tem passo a passo aqui no canal. E agora eu vou utilizar o restante dela. Então, eu desparafusei ali, né, e retirei aqui os trilhos da gaveta aqui. Eu sempre guardo os que não estão tortos e eu sempre guardo também os parafusinhos que eu retiro de móveis. Às vezes eu acho algum móvel que tá bastante quebrado, não dá para eu poder reaproveitar, mas eu tiro todos os parafusos e trago para casa e deixo guardado. Eu fiz igual a outra ali, eu coloquei aqui aquela parte que eu tinha cortado ali da gaveta maior, risquei, e essas partes aqui eu vou cortar 4 partes com 30 centímetros cada. Daria para mim poder estar utilizando a outra metade aqui para mim poder fazer também, né? Mas como essa parte aqui tá estragada e tem aquelas partes da onde encaixa o fundo da gaveta ali, eu optei por estar cortando outro pedaço para mim fazer os outros dois pedaços que eu vou precisar. Meu celular descarregou, então eu coloquei ele para carregar e continuei fazendo aqui. Eu cortei um fundo de gaveta aqui, coloquei nesse aqui e cortei um pedaço daquele fundo dessa outra gavetinha aqui e preguei ele aqui novamente. Os dois nichos vai ser com fundo. Eu acho que assim fica mais bonito, pelo menos o meu gosto, eu gosto mais dele assim com fundo. Agora eu vou estar unindo uma parte na outra aquelas 4 partes que eu cortei por último de 30 centímetros. Então, elas vão formar tipo como se fosse um L. Eu já fiz o prefuro aqui, fiz 3 prefuros, né? Em 2 delas e em 2 eu não fiz, porque como vai ser eu vou parafusar ali, vai formar tipo um L. Então, eu coloquei aqui bem rente aqui e parafusei com os 3 parafusos, né? Que nem eu falei pra vocês, eu já fiz prefuro, porque esse MDF aqui, ele é bem daquele que esfarela. Então, ele não é muito bom você colocar o parafuso direto nele, que você pode estragar a peça. Mesmo eu fazendo assim, depois que eu montei essa parte aqui todinha, ele quebrou, estragou ali e eu tive que substituir. Mais à frente vocês vão ver. Eu já havia feito o prefuro aqui nesse nicho aqui na parte de baixo. Eu fiz o prefuro ali com 10 centímetros aqui do final, para poder dar a largura total da parede lá, os 90 centímetros. Se eu colocasse mais para dentro aqui, ele não iria caber lá no lugar. Então, eu passei cola aqui e parafusei com 2 parafusos nessa parte de baixo aqui. Agora, eu vou parafusar essa parte aqui que eu parafusei no nicho de cima, na outra gaveta. Eu já coloquei ali pra mim poder ver o jeito que tá ali, né? Que ia ficar ali. Coloquei o outro L do lado de cá. Risquei ali com a caneta e fiz 2 prefuros também pra mim poder tá parafusando aqui. Depois eu passei cola aqui, né? Aí eu coloquei ele rente ali com os prefuros que eu fiz e coloquei os 2 parafusos. Eu acho que com a cola, depois que seca, essas pequenas coisinhas que a gente faz para colocar na parede, fica mais firme. Ou até mesmo um móvel grande também, eu acho que fica bem mais firme quando você passa cola. Depois de parafusar aqui a parte de baixo, eu coloquei ali a parte ali, o outro pedaço ali em cima ali. Fui medindo aqui no esquadro aqui para ele poder ficar bem rente, para mim riscar ali e fazer os prefuros nos 2 nichos para mim poder tá parafusando os parafusos ali. Depois de fazer os prefuros, eu coloquei os parafusos, né? E fui sempre ali colocando o esquadro ali para poder
ver se tava certinho, porque senão ela fica torta. No começo ali ela começou a querer ficar torta ali, então eu endireitei certinho para ela poder não ficar torta. Já tava ficando tarde, mas mesmo assim eu decidi passar a massinha para mim poder no outro dia lixar. Então eu passei massinha ali onde eu cortei ali nessas partes aqui e também tapei alguns furinhos ali que tinha nos nichos. No outro dia eu lixei bem ali essa parte aqui, né, onde eu tinha cortado e passado a massinha. Lixei também o fundo que eu tinha esquecido de lixar e lixei ali onde eu tinha passado a massinha nos furinhos. Depois que eu tinha lixado ela toda, ela resolveu abrir aqui, ó, igual eu falei pra vocês, né? Esse MDF aqui, ele é bem fraquinho e ele resolveu abrir ali todas as partes ali. Eu não sei se é porque o parafuso era meio grande ou o que que aconteceu. Então, eu decidi utilizar tábuas de pallet para mim poder fazer esse detalhe aqui, essa unção ali das duas partes ali dos dois nichos. Então, eu peguei essa parte aqui, né, que quebrou, coloquei aqui em cima da ripa do pallet aqui, risquei e cortei com as mesmas medidas. Retirei ali alguns pregos que ainda tinha ali. Se você for utilizar pallet para você fazer alguma coisa e você não conseguir tirar os pregos porque às vezes a cabeça do prego tá muito enterrada para dentro da madeira ali, então ela não sai. Se você for utilizar essa parte que tá com o prego, é só você cortar ali na parte ali de baixo ali com a tico-tico e com a serrinha para ferro, que dá super certo também. Depois que eu cortei as 4 partes ali, né, de 30 centímetros, que eu vou utilizar, eu lixei e depois que eu lixei, eu lavei essas ripinhas com água e sabão. Esfreguei com a escova de lavar roupa, porque como esse pallet foi achado, eles estão com óleo, um trem grudento nele ali, meio que eu não sei o que que é direito, então eu decidi lavar para poder limpar mais ali e essas peças ficar mais claras. Aí elas ficaram assim, depois que secaram. Agora eu vou guardar elas aqui e eu vou estar pintando o nicho e nelas eu vou estar passando só verniz. E eu vou unir elas depois também que os nichos já tiver seco. Para poder pintar o nicho, eu peguei a tinta branca, coloquei um pouco de tinta roxa, de xadrez roxo e alguns pingos do xadrez preto, porque eu tentei aproximar no máximo a cor dela com a cor daquela outra prateleira que eu fiz aqui também, aqui, já, que tá aqui no canal aqui, né, a palavrinha Love, a prateleira com a palavrinha Love. Não ficou muito assim, idêntico à cor, mas ficou um roxo assim aproximada. Então, eu peguei aqui um pincel, passei aqui, né, nos cantinhos aqui, esperei secar, depois retoquei de novo, esperei secar. Aí, só depois, eu peguei o rolinho e pintei todo o nicho aqui, na parte de dentro e na parte de fora, com duas demãos. Depois que os nichos secou, que a tinta secou, eu fui montar aqui, né, as partes aqui que eu cortei no pallet aqui, montei as duas partes como um L aqui, né, igual eu fiz da outra vez, e depois eu parafusei ali no mesmo lugar que eu tinha parafusado aquelas outras partes que quebraram. Aí depois eu vim e passei um verniz. Nessa hora também meu celular descarregou, e como eu precisava dele para poder finalizar, eu coloquei ele para carregar lá e já passei o verniz e esperei secar. Eu fiz ele para me poder estar colocando nessa parede aqui, porque na dica já tem aquela que eu fiz, né, o Love ali. Essa porta aqui é o que vai pro corredor, que vai pros outros quartos aqui. E eu achei que essa parede aqui, ela tava muito vaga, então eu decidi fazer nesse modelinho para estar colocando aqui. Eu vou colocar ele aqui no lugar aqui e como uma pessoa vai me ajudar, então não vai ter como eu gravar e mostrar pra vocês eu colocando. Ele ficou assim na parede, parece que tá torto, mas não tá, gente, é o jeito que eu tô gravando aqui com o celular. Eu coloquei o nível ali certinho ali, antes de eu estar parafusando ele na parede. Agora eu vou colocar algumas decorações aqui e mostrar pra vocês como ficou.
Então, esse é o resultado final do meu nicho prateleira que eu fiz para colocar nesse cantinho aqui. Coloquei algumas coisinhas aqui, depois eu vou ver se eu coloco outras coisinhas. Deixem aqui nos comentários se vocês gostou, se vocês fariam assim, parecido, ou se vocês fariam de outro jeito. Eu adoro muito de estar lendo os comentários e eu leio todos os comentários que comentam em todos os meus vídeos. E para colocar eles aqui na parede, eu não mostrei para vocês, mas eu só utilizei o parafuso. Aí eu peguei quatro arruelas no caso, né, que coubesse certinho ali o parafuso e que não ultrapassasse, e parafusei ele no fundo. Eu coloquei 2 parafusos em cada nicho roxo desse daqui e ficou bem firme. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.